Vamos falar da mãe solteira. Uma figura muito emblemática no nosso meio. Uma figura que participou dos primórdios do canal, do meu canal, de outros canais, de outros perfis. E muito debatida essa figura. Foi desconstruída a figura da mãe solteira de um modo que obtivemos um sucesso, um dos maiores sucessos, foi nessa parte da mãe solteira. E não foi à toa, né, o que obtivemos esse sucesso, porque o combo da mãe solteira, ele é, se você for analisar, e nós já fizemos essa análise, e esse combo, ele pode te jogar na vala, literalmente. E por filhos que nem são teus biologicamente. Porque um homem separado com filhos biológicos já corre o risco de ir para a vala. Imagine você correr o risco de ir para a vala, para a sarjeta, com filhos que nem são teus biologicamente. Então, esse assunto das mães solteiras foi muito debatido aqui. E nós obtivemos muito sucesso. Mas eu achei aqui mais um queixume. O queixume delas continua. E é lógico, não tem razão de ser. Não tem por que esse queixume delas. Porque elas se colocam nessa situação em 99% porque querem. Eu vou deixar uma margem aí de sujeitos aí que realmente não colaboram com a coisa, claro. Mas a maior parte são elas que fizeram por estar nessa situação. Porque vocês sabem, é a mulher que decide com quem que ela vai ficar, com quem que ela vai namorar, com quem que ela vai ter um filho. Estão entendendo? O homem, ele é uma peça que ele espera o aval da mulher. Lógico, agora com o nosso despertamento, nós estamos entendendo o jogo, estamos evitando entrar em certas situações. Mas é porque nós evitamos entrar em certas situações. Porque nós estudamos isso e de tantos exemplos, a gente começa a perceber que algo está errado. Mas a verdade é a seguinte, sempre foi a mulher que decidiu. Então, se a mulher está se queixando, na maioria absoluta das vezes, ela quis estar... Ela se arriscou a estar nessa situação de mãe solteira. Vamos escutar aqui o que ela diz e vamos fazer alguns comentários. Vamos lá. 1, 2, 3. Não é difícil ser mãe solteira, não. O difícil é você ser mãe solteira, passar por todos os preconceitos, por todas as dificuldades que é ser uma mãe solteira. No final, você ainda escutar das escolhas erradas que vocês fazem, do pai errado,
que a gente escolhe para as nossas filhas, mas infelizmente não tem manual na testa de ninguém? Aí eu preciso desmontar isso. Como são as mulheres que escolhem ter filhos ou não, e elas escolhem se vai haver uma relação sexual ou não, são elas. Elas deveriam ter mais cuidado ao sair com um homem. Mas eu tenho que lembrar de um detalhe. Esses homens que elas escolhem, muitos são aqueles representantes que vocês já sabem. Os bad boys, os caras que possuem grandes opções, os caras destacados, ricaços, justamente homens que elas vão atrás. E aí, esses caras, como já dito aqui 1000 vezes, eles não são muito chegados a assumir compromissos. Só que, vamos falar a verdade aqui. Na maioria das vezes, as mães solteiras são mães solteiras não porque se envolveram com bad boy. Elas são mães solteiras porque elas se envolveram com um homem mediano, que não era um cara destacado. De alguma forma, ela acabou se envolvendo. E o que aconteceu foi que ela se entediou, ela enjoou e ela pediu a separação. Lembrem que as mulheres pedem quase 80% das separações. Eu não posso acreditar que 80% dos homens sejam bad boys e cafajestes. Então, elas se entediaram e pediram a separação. E muitas vezes traíram esse cara. Muitas vezes foram em busca de outro homem. E aí não deu certo com esse outro homem. E aí elas começam a se queixar e dizer que não estava escrito na testa do homem que ele era não sei o que, não sei o que. Não, mas não são todos os casos que são envolvimento com cafajeste. Era com homens bons, mas elas se entediaram e não quiseram mais. Elas optaram pela separação. Então são duas situações. Não podemos dizer assim, minha filha, você escolheu errado. Sim, tem uma parcela que sim. Mas a maior parcela escolheu um cara calmo, trabalhador. Mas daí elas não querem. Elas acabam se separando do cara, elas acabam traindo, elas acabam sendo tóxicas com o sujeito. Elas tripudiam em cima do cara. Então, assim, eu não consigo me comover com esse queixume de mãe solteira. Vamos continuar aqui ouvindo, que ela tem o resto para dizer aqui. 1, 2, 3. Você passou o ano inteiro cuidando, se dedicando, abdicando da sua vida em prol das suas filhas, para chegar no final. Tá, mas se você tem filhos, você tem que se doar. Você vai ter que
a tua vida vai ser tirada liberdade, dinheiro, paciência. O que ela quer? O que ela esperava? Que ela ia ter filhos e não ia acontecer nada? Ela ia continuar como tendo uma vida de uma mulher que não tinha filhos? E, cara, o que as mulheres pensam hoje em dia? O que está acontecendo? Antigamente, eu via as mulheres antigamente. Eu nunca via elas se queixarem. Ai, porque, nossa, minha amiga, eu não aguento mais, eu tenho que ir lá no rio lavar as fraldas de pano do nenê. Eu tenho que fazer comida para o nenê, tenho que fazer mamar para o nenê. Agora, hoje em dia, as mulheres, elas se queixam de terem tido os filhos. Ai, porque a gente se dedica, mas claro que você tem que se dedicar. É lógico, você queria o quê? Não se dedicar aos filhos? Então, assim, ó, são assuntos, são desculpas que você não engole mais. Vamos lá. 1, 2, 3. Final do ano, o pai vem passar o Natal no Rio de Janeiro, vem passar o Ano Novo, e nem sequer uma única ligação para sua filha não dá. E aí, não é difícil. Tá, aí cortaram aqui, ó. E aí o pai vem uma vez do ano no Rio de Janeiro e nem sequer liga. Bom, podemos deduzir que esse pai não mora no mesmo estado que ela. Podemos deduzir que provavelmente ela tenha se mudado de estado. Quase sempre acontece isso. Pode ter acontecido do pai ter ido no Rio de Janeiro ou ter, depois das crianças nascidas, ele ter ido embora. Pode. Mas o que acontece muito, que eu vejo, são mulheres que se separam e aí pegam as malas, pegam os filhos e vão para outro lugar, muito longe, para outra cidade ou talvez para outro estado. Aí elas afastam automaticamente o pai. E o vínculo começa, que nem eu já disse aqui, ele começa a sumir. Então, assim, ó, não é fácil para o pai ir visitar sempre. Quando vai visitar, às vezes, quando vai no estado ou na cidade, às vezes as crianças já estão com a cabeça feita. Já estão contra ele, já não querem ficar muito tempo com ele. Aí o que acontece? Ele acaba desistindo. Ele acaba não procurando mais as crianças, porque as crianças estão recusando a presença dele. Isso é comunsíssimo de acontecer. Pode acontecer do pai não prestar atenção nas crianças depois de separado? Pode. Mas essa não é a regra. A regra é do pai prestar atenção nas crianças, mas com o passar do tempo, as crianças vão perdendo o sentimento, o afeto com o pai. E aí, automaticamente, a presença dele é suprida com um dia
de convivência, algumas horinhas, e aí as crianças querem voltar para a casa da mãe. Aí, com o tempo, é lógico, esse pai vai jogar a toalha, ele vai desistir mesmo. Aí ele não vai aparecer mais, porque ele viu que perdeu. Não, ele não, assim, ó, não tem mais o que ele possa fazer para resgatar essa afetividade dos filhos. Então, assim, ó, mais um queixume de mãe solteira que não cola. Há casos, claro, há casos em que o homem é culpado, tudo bem. Mas vocês sabem, eu não lido com as exceções. O que me interessa é o que acontece na maioria das vezes. Você pode chegar e dizer assim, mas o pai da minha criança, ele sumiu no começo já. Tá, tudo bem. Ele é mau, é um cara mau. Só que o teu caso cai nas exceções. E eu trato da regra. E a regra é que as mulheres se colocam nessa posição. E aí elas fritam o psicológico das crianças, do pai e até mesmo delas também. Aí os três se desgraçam por causa de opção das mulheres hoje em dia. Porque elas se separam por qualquer coisa. Então, assim, ó, isso não me convence mais. A não ser que eu conheça a história de uma mãe solteira que o pai foi ruim mesmo. Essas historietas aí de videozinho de internet não me convence. Então está aí, meus caros, mais uma desconstrução das mães solteiras. Já foram muitas, né? Mas sempre tem espaço para mais uma. Até mais.